Fala galera, tudo bem aí? Agora começando aí, eu vou começar aqui agora sobre minha história. E aí eu vou dizer como vai ser o tema, relação de hoje. E o final vai ser uma história bem interessante, mas haverá uma notícia bem curiosidade. E então, vou começar aí. Meu nome é Renan. Então, muita gente já conhece, alguns não, a família e os amigos também, né? E vamos lá então, né? Começar aí a história. Bom, eu nasci no 14, né? 14 de novembro, mas eu nasci pela deficiência auditiva moderada, mas ele é falante, mas não surdo, né? Então, em relação aí, tem uma diferença, né? Bom, eu fui nascido de tentado de malformação de congenita bilateral do sistema auditivo. Pode estar assim mal formada das orelhas pequenas, né? Aquelas coisas que já sofria muito grande, né? Ela é bem ao redor ali, né? Por trás ali. E todo esse tempo ele foi tentando assim, começando a cirurgia reconstruir o canal auditivo. Então, todo o organismo ele ficaram muito rejeitável. Então, acabando muito certo. Milhões de tentativas, né? Tanto sem sucesso, acaba não dando certo, né? Então, e continua, vai piorando, né? Então, essas coisas não são tão melhorando bem assim, né? Então, não é tão fácil, né? Então, assim, a jeito eu passei muitas coisas, já passei muito hospital pela Unicamp, e maioria das vezes, né? Que 2 vezes do Bauru, e entre outros alguns hospitais, principalmente o médico que que fez até hoje, como chama o Dr. Paulo Porto, mas é um cara muito bacana, gente boa também. E então, comecei 2 anos de cirurgia, alguns de cirurgia fez uma vez por ano, de vez em quando fez 2 vezes por ano de cirurgia. A cirurgia foi sem parar, né? Começamos 2 anos de idade, vai parando até aos 17 anos, né? 16, mais ou menos aí, né? Em 16 e 17 anos. Então ali aí deu uma queda da minha história aí, né? E assim, né? Tinha os aparelhos antigos, não acabava ouvindo tão bem assim, né? Eu ouvia tão 15, 20%, né? Abruptamente, né? E aí acabam passando fonos, né? Muito processo, a aprendizagem, é a base de informação, e a dificuldade, e aí depois vinha a psicólica, né, que é relação à terapia, entre outros, em relação de português, e as palavras, som, comunicação, e então ali eu tive aquelas coisas que loucura, né? Então, assim, e logo a seguida, aí eu tive que retirar um cartilagem o osso de costela e a pele vai testando, né? Foi testando no corpo, né? Então, assim, tem vários pedaços do meu corpo, vai testando.
E uma hora não dando certo, passei cirurgia sem sucesso, abruptamente, até agora mais ou menos mais de 18 cirurgias, mais de 18 cirurgias abruptamente, né, 18 e 20, e acabando muito mais, embora não dando certo, né, mas a minha quadra foi por ouvido médio, então aí eu tinha um nervo ali de auditivo bem dificuldade, né, que chegar um som para escutar, né, então assim, aí tem diversas coisas, né, o som não chegava nada, mas fosse normais, mas é matéria, pelviana, tipano, né, então essas coisas aí, e aí voltava ali, aquela coisa, problema que era muito mais fechado, não havia mais canal aberto, né, então canal aberto era mais complicado a ver, testar, ouvir o canal aí milhões de vezes aqui, não só pelo médico e pela Campinas, entre outros, né? Principalmente os Estados Unidos aí também estão fazendo uma especialista também, né? Então é legal para começar aí dia a dia aí também, né? E aí eu não compreendia tão direito, não ouvia bem, não falava bem, né? Então é aquelas coisas aí que já ia sempre, né? Então aí a dificuldade. E aí até uns 16 anos, né? Depois, um ano depois eu comecei uma solução aí chamando Barra, né? Barra Divino. Foi um dos primeiros modelos no Brasil que chegaram no Brasil, né? Além de da Unicamp, Prefeitura de Campinas, entre outras pessoas que tiveram também apoiar também. Eu fui um dos primeiros Barra Divino pela implante de Barra, e que eram mais antigos, que era a primeira geração, e além da empresa chamada Politec também, que está apoiando também, né? É bom saber disso aí. E ela é colocando um pino, tino, né? Então atrás da orelha, e você levando um ósseo auditivo. Então assim, ele tem uma vibração, chega um som, né, vibração no ouvido, e leva o som até melhor que você der ouvir, seja mais baixo, médio ou mais alto, dependendo do volume, dia a dia, barulho, entre outras coisas, né? Então é normal, né? Então esse aparelho foi sucesso, que foi lá no primeiro implante que chegou no Brasil, né? Então que se tornou a idade até hoje. Então, no Brasil, o Unicamp cedeu esse hospital, que o médico americano foi trazido um excelente médico especializado lá, junto com o Paulo Porto, entre outros médicos, né? E aí acabou não dando certo. Daí foi observado bem, né? Era ser um dos bem sem claro, né, pela deficiência auditiva, ou surdo, a maioria hoje atualmente tem auditivo que mais usa o aparelho, né? Então, alguns anos depois que eu comecei a usar a barra divina, surge e implante coclear, é um pouquinho diferente que a barra divina e a barra coclear, então ali tem uma certa vez aí essa relação. E depois, eu fiz cirurgia barra divino, foi em 2008, em fevereiro. Então, eu comecei a usar o aparelho mais ou menos em junho, né? Então, por aí, mais ou menos aí. E orelha, eu comecei a usar, fiz orelha em 2011, em dezembro. Fiquei 2 dias internado também, foi particulares. E esse aí foi o orelha silicone próximo. Então ali eu comecei a usar um pavilhão de orelha para transformar a orelha mais, chamar atenção, às vezes fica muito perdida, cadê o aparelho, cadê a orelha pequena, como que era normal, então aí se fosse aí não daria certo nenhum, né? Então era mais a orelha de marionete, o tinha um pino também para encaixar, e tinha uma cola, né? Então aí do lado, cada lado da cabeça, né? Ele foi moldado as orelhas bem parecidas com as pessoas diferentes ali, né? Então às vezes eu fico muito
vergonhado, né? Então sou muito tímido, então ali eu ficaria sem comentar com ninguém, né? Então ali eu sofro muito questão de bullying, né? Então preconceito, às vezes eu não, acho que minha vida não é adolescência ou não é, e às vezes então ali tem uma dificuldade pesada aí, né? Mas tudo bem. E era uma adolescência grande, né? Então não foi do boa na minha vida, né? Então aí tô caminhando certo aí. Eu estudei duas escolas, né? Então, uma escola particulares aí, da escola que eu estudava, né? Então muitos amigos já conhecem tão bem, que ela não não era tão especial, mas ela foi recebida algumas pessoas ali, mas sofria muito, né? Cedo e outras coisas, né? Então, tinha muitas brincadeiras, né? Então, que eu estudava era parto, né? Então era mais saudade da minha vida, foi mais marcante. Depois tem uma escola pública, né? Então uma escola jornalista também tinha outras especialidades também, tinha umas partes de diferença. Não tinha especializado pela deficiência auditiva, ao invés e surdo, né? Então surdo era para usar para relação de livro, né? Então ali foi nada fácil para mim, tanto por outras pessoas aí também, né? Então minha vida era longa, né? Então vocês sabem porque ela é longa, porque ela não tem fim de cirurgia, não tem fim de doença. Cada vez a saúde, cada tem problema, vai virando a nossa vida aí. Não só para mim, mas para vocês e o resto do mundo ao redor, né? Então, vocês também têm mesmo problema aí, tem relação disso aí. E aí por aí foi, né? Então, ela é uma história da adolescência, é grande, é muito dificuldade, tem dificuldade até hoje também, né? Então ali vai. E aí tem relação do tema muito interessante, eu chamaria evolução de vida, né? Então, o que é evolução, o que é vida? É o nosso ser humano, nós ser humano sendo iguais, né? São igualdade. Então ali não tem como reclamar, se reclamar, reclama assim mesmo. Então aí já criticar, julgar, ofender, DVD, não ligam, nada é um bom motivos, né? É que é bom inerente ao lado a lado a pessoas que têm problema aí de ser humano como diversidade, pelas pessoas da deficiência, entre outros problemas casos aí. E nossa evolução tem que saber entender. Ela não inclui questão de experiência nem influência. Então ali você vem, essas duas vêm aquela coisa de convivência dia a dia, né? Então que você foi aquela aprendida. A evolução não, a evolução é que você surge o conhecimento além do ser humano. Então ali o ser humano dessa 1000 anos atrás e na era da primeira pessoa que foi conseguindo descobrir, né? Então ali começava filosófico, né? Filosofia, então tinha começando ali um ser humano a vida, né? Sentido de vida da vida em relação do passado, presente e futuro, é como se fosse a evolução de vida, a linha do tempo. É como você lembra do passado, você não lembrava, então tinha as coisas, sede coisas, e era interessante para você entender melhor com isso, né? Então todo mundo acha que é experiência, hoje fala que é influência, na mente pessoa, não é a mesma coisa ser humano. Então tem que entender a relação aí. A diferença de gerações de realidade de cada um não é uma coisa em relação ao passado. Então está mudando muito,
Mas mesmo assim, nosso planeta aqui, nosso continente, nossa cultura, nossas pessoas aí, é totalmente centrada ali na evolução da nossa vida. Cada um tem ser humano, tem que saber o que tem que estar fazendo aí, né? Então, o que você faz, o que não faz, o que gostaria, se quer ter filho, não quer filho, né? E é verdade mesmo, não é brincadeira não, mas pelas pessoas não sabem que estão mudando, estão nem aí, acham que é problema político, acham que é outra coisa. E todos têm problema de ser humano, né? Eu falo muito sinceridade, ser humano tem que entender que as pessoas que sofrem pelas políticas de preconceito, pelo bullying, né? E pelas dificuldades, mas até hoje, certas da sua idade até hoje, e vai acabando sendo mais piorando, né? Então tem que saber como você vai lidar com o dia a dia aí em relação com a pessoa. Eu fui. Nunca foi tão boa para você, nunca foi legal, né? Então, algumas pessoas acham legal e eu então, assim, não tive tão próximo aí as pessoas, a comunicação. Eu nunca soube a melhor com ninguém, nem pior, né? Então eu fiquei ali dois mundos, né? Fiquei invisível. O que é fora, o que é dentro do planeta. Peraí, ser humano não dá pra lidar nessas duas. É a mesma coisa se você fala dentro do nosso corpo, né? Dentro para fora. Então ali é importante você entender a relação. Quem gosta de cantar, gosta de fazer outras coisas também, tá? Mas assim, a nossa evolução é essa, a nossa vida é essa, e o nosso ser humano, cada um do seu jeito que você quiser, faça a sua carreira, aproveita a humildade, onde você quer chegar ao seu objetivo, né? Então, eu sinceramente não sou muito puxar o papo muito bacana, né? Então, assim, não estava bem preparado em nenhuma das coisas, mas eu não tinha muita na minha tempo, mas eu tinha tanta dificuldade, mas aí eu voltei agora a terapia também, mas aí acabando dando piores problemas aí, entre outras coisas, aí pode ser depressão, pode ser outra coisa, né? Então a minha dificuldade é grande, ela é geral, seja a comunicação como relacionamento com as pessoas, né, as mulheres, né, que é para manter conversa, não sou bom aquele de observar aqui, lidar e conversar como emocionalmente, é difícil entendimento, né, difícil autoconfiante. É impossível acontecer dia a dia, não tem aí, cada um tem problema, né? Então, cada um com seu gosto, né? Então ali, então assim, não tem como que dizer, não tem como falar palavras nisso daí, né? Então, desculpa aí, mas nunca foi tão claro a ninguém, não cheguei melhor que isso. Pra vocês, eu nunca tive igual os homens que nem mulheres que seja diferente na mente de cada um, né? Então cada um faz do seu jeito. E eu posso ser assim, parecido com o jeito que eu estou falando, como filosofia, pela razão, né? Verdadeira mentira, crítica, comentário, opinião, não muda o resultado de cada um. Então é importante entender como as pessoas aí que possam entender. Pelo fato, o deficiência aí também tem bem altíssimo, né? Então, o Brasil foi um das mais altas que tem até hoje, né? Além do objetivo e o surdo também, e ao redor também. Tem dificuldade também. E
e além disso, eu deixava de lado, né? Então, assim, coisa de menções, ou cumprir uma coisa, ou falava assim, adoraria dizer uma coisa, ou adoraria aproveitar uma coisa, adoraria curtir uma coisa, foi deixar de lado, né? Então, ali eu ficava muito perdido, eu nunca fui aproveitar nada em relação do passado, desejo do futuro. Então aí ficar meio preso ali também. Eu nunca fui ninguém de pessoa que foi tão boa assim pra mim, né? Então, subo de novo, né? Então não tem mais que dizer mais nada. E essa aí, vamos de acontecer dia a dia de cada um de vocês, tá bom? Mas sinceramente, se tem todo lado, tem ao lado, tem que saber quem quer diversidade, cada um tem dia a dia, seu trabalho, sua faculdade, a sua vida, família, amigos, ter filhos, etc, etc. Então, aproveita melhor que der pra relação, mas é bom você entender a relação ser humano de vocês. Todo mundo tem que aprender isso aí, entender, eu não sou igual pra ninguém, entendeu? Então, tem que tomar cuidado com isso aí, tá? E falando nisso, e a parte final de encerrar aqui agora, eu dizer a notícia aí, e eu teria que fazer o outro, um aparelho também, um barra também, mas vai ser a quinta geração, além da barra divina, que foi a primeira geração, irei trocar também uma barra 5, né, de quinta geração, e eu irei fazer o outro aparelho do lado esquerdo também atrás da orelha, o mesmo lado direito. E eu vou se adaptar, eu terei mais dificuldade, eu vou ter que lidar, né, então tem muita dificuldade por deixar de lado, não acaba não dando certo, então vai continuar muito sem sucesso. Então, sucesso foi chegar no mente 3,5% no máximo, entendeu? Então, assim, o resto foi sem sucesso. A minha dificuldade foi praticamente quase desistir, eu desisti praticamente muitas coisas que não dando certo no dia a dia, de praticar esporte, etc, sair rolê, quase 70%, então não assistir 30% para ela continuar, para forçar mais, para enfrentar os desafios, sim, não vira dar certo para mim, não vira para os outros também, nem família, nem amigos, nem para namorados, seja o que for, né? Então, nunca lidava nada em relação disso. E então, essa é a última notícia que ficaram curiosos aí para saber de notícia. Então aí eu vou fazer a cirurgia aí semana que vem, sábado aí, no lado esquerdo, mas não tem mais nada para dizer, talvez não seja, nem seja a última, né? Vai ter várias cirurgias para qualquer momento, né? Dependendo da idade de cada um. É esse que nós somos seres humanos, mas não tem problema? Tem, né? Então, a cirurgia de cada um de vocês é uma boa relação para você entender isso aí, né? Então, eu tenho dado dificuldade de entendimento, autoconfiança, reação das pessoas, né? Que às vezes fica meio assustada, tem medo de pessoa que eu não sou falante, então eu não sou muito boa explicar, eu não sou boa de bater, então assim, não tive umidade nenhuma, né? Então estou tentando aí me dar várias coisas de dificuldade para enfrentar, né? Então a dificuldade nunca foi das melhores, né? Sempre foi piores da minha vida. Eu nunca comentei com ninguém, nunca tive próximo, nunca tive conversa, manter conversa nas redes sociais, também não. Então, lado a lado aí cada um, tá bom? É a nossa vida
E aí já falei que é a minha história, pela adolescência, né? Então aí isso daqui em relação a isso. Então aí, desculpa mesmo, mas aí valeu ali. Quem sabe eu dou um like aí. E aproveite o comentário aí, criticar, faz o que você quiser, compartilhe se quiser. E contando o maior carinho de vocês, um apoio se quiser. E também estou aqui para apoiar, que pode contar comigo aí, né? Então ali, e também eu já participo de uma ONG também, né? Então me chama Ecos aí também, quiser aproveitar. E aí a gente tem uma coisa que pode puxar muito interessante para vocês, né? Tá? Valeu, obrigado. Tchau.